Meus irmãos, minhas irmãs, recebam a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Aproveitando que nós estamos todos de pé, vamos ler a palavra de Deus para a base desta meditação nesta oportunidade. Abra comigo a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 11 e verso 12. Aleluia. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 11 e 12. O texto diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Eu quero pregar por alguns minutos sobre o tema como Deus faz obreiros. Como Deus faz obreiros. Tome o seu lugar, por favor. Deus abençoe. Essa carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso é uma carta muito rica em um conteúdo doutrinário expositivo que nos incentiva a memorização, a degustação dessa carta de maneira minuciosa. É um documento a ser examinado, é um documento que precisa da nossa investigação. E por que eu digo isto? Todas as vezes que nós lemos um texto bíblico, nós não nos aplicamos à investigação desse texto, nós corremos o risco de cair na superficialidade. E ao invés de extrair ao máximo possível a verdade do texto, nós acabamos ficando ali navegando na superfície. E o que é extrair a profundidade do texto? É mergulhar no texto, palavra por palavra, sentença por sentença, oração por oração, versículo por versículo e capítulo por capítulo, de maneira lenta e cuidadosa. Porque ao fazer isso, nós vamos conseguir extrair o máximo possível de informação, de inspiração e de revelação que emanam do texto sagrado sobre nós. E não existe nenhum outro remédio que pode nos ajudar, que pode nos sanar, que pode nos curar. Não existe outro remédio além da Sagrada Escritura. Ao absorver a Sagrada Escritura, nós recebemos esta porção de cura, que é uma porção homeopática, dada para cada evento, momento ou circunstância que nós atravessamos. Na palavra tem resposta, na palavra tem remédio, na palavra tem apoio, na palavra tem auxílio, na palavra tem refrigério. A palavra ela contém todos estes benefícios, e o nome do Senhor é glorificado quando nós fazemos esta investigação. E eu quero convidar você a investigar comigo estes 2 versículos hoje de maneira minuciosa, para que nós possamos descobrir a verdade deste tema que o Espírito Santo despertou em meu coração. Como é que Deus faz obreiros? Essa breve introdução, eu quero explorar junto com os irmãos um esboço prático de Efésios, o capítulo 4. Efésios tem 6 capítulos. Nós vamos explorar um esboço de toda a carta. Nós vamos olhar o esboço do capítulo 4 e depois vamos focar nos versos 11 e 12. Paulo, ele está no capítulo 4, trazendo para nós uma estrutura doutrinária específica de exortação, que nós precisamos olhar para ela e tentar enquadrar a nossa vida nesta exortação. Ele começa dos versos 1 ao verso 6, tratando da questão da exortação à unidade. Exortação
a unidade. No verso 1 ao verso 3, ele está chamando os irmãos para uma vida digna, para a vocação da vida cristã, com humildade, com mansidão, com paciência, com amor, pedindo para que os irmãos se esforcem para manter a unidade que o Espírito Santo já promoveu, que é o vínculo da paz. Nos versos 4 e 6, ele está dando fundamentos da unidade cristã. Então ele fala de um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos. E esses fundamentos são a base da exortação à unidade cristã. Ainda no capítulo 4, dos versos 7 ao 16, Paulo está falando da diversidade de dons e ministérios. A diversidade de dons e ministérios. Efésios 4, do 7 ao 6. Do verso 7 ao 10, ele está dizendo que a graça foi dada para cada um conforme a medida do dom de Cristo. Ele faz a citação do Salmo 68, verso 18, para ilustrar a distribuição dos dons após a ascensão de Cristo. Dos versos 11 ao verso 13, ele fala dos dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, dados para o aperfeiçoamento dos santos e edificação do corpo. E aí do verso 14 ao 16, ele lida com o objetivo prático dos dons: crescimento e maturidade espiritual. E ele diz que nós não somos mais crianças espirituais, mas que nós estamos crescendo em Cristo, que é a cabeça de todo o corpo. Oh, aleluia! A terceira etapa de Efésios 4 é vida nova em Cristo. Efésios 4, do 17 ao 32, Paulo está tratando da vida nova em Cristo. E aí do verso 17 ao 19, ele fala do abandono à antiga maneira de viver, e diz para que eles não andem mais na vaidade da mente, ou do seu próprio intelecto, como os gentios. Eles vivem na escuridão e alienados da vida de Deus. Do verso 20 ao verso 24, Paulo está falando da renovação espiritual, ou seja, aprender de Cristo e ser renovado no espírito e na mente, revestindo-se do novo homem, que é criado segundo Deus, em justiça e santidade. Aí dos versos 25 ao 32, Paulo dá exortações práticas para a nova vida, e ele fala sobre a questão de falar somente a verdade, controlar a ira, não dar lugar ao diabo, trabalhar honestamente, usar palavras edificantes, evitar a amargura, ira e maldade, ser bondoso e perdoador. Quando nós unimos o conteúdo deste capítulo 4, a carta de Efésios, a carta aos Efésios, nós podemos colecionar uma biblioteca doutrinária para nos ajudar a vencer na nossa vida espiritual. E eu paro por um instante aqui para submeter um pensamento aos irmãos. Nós entramos aqui pela fé, mas nós permanecemos aqui pelo conhecimento. Ninguém entrou aqui sabendo tudo. Nós entramos na igreja, nós chegamos para a igreja, chegamos para a fé, chegamos para a salvação pela fé. Nós acreditamos no Deus que nos prometeu milagres, no Deus que nos prometeu salvação, no Deus que nos prometeu vida eterna. Nós entramos aqui pela fé, mas nós só permanecemos aqui pelo conhecimento. À medida que nós estamos aqui, nós precisamos mergulhar no conhecimento de Deus. E isso vai do irmão que acabou de entrar na igreja e chegar no reino de Deus, ao obreiro que está há muitos e muitos anos servindo, pregando. Ele não pode abandonar esta escola que Deus nos matriculou desde que nós somos chamados para a salvação. Pastor, quando que é a graduação dessa escola? No arrebatamento, aleluia. E tem aula todo dia, não tem férias, não tem recesso. Deus é o professor e Ele aplica a prova quando Ele bem entende. A gente só tem que estar preparado. Quem pode dizer aleluia por isso? Aleluia. Ao olhar para Efésios 4, nesse conteúdo doutrinário, eu quero focar com os irmãos agora por um momento
em uma exegese, um exame cuidadoso dos versos 11 e 12 do capítulo 4. Essa carta aos Efésios, ela é aceita, amplamente aceita, como escrita pelo apóstolo Paulo, quando estava preso em Roma por volta do ano 60 a 62, ele morre no ano 64, então essa é a penúltima carta que ele escreveu. E o capítulo 4, ele marca uma transição na carta, onde Paulo passa da doutrina teológica, que é Efésios 1, 2 e 3, para uma doutrina prática, que é capítulo 4, 5 e 6. E esse capítulo 4, Paulo começa enfatizando essa unidade do corpo, e aí, depois da unidade, ele prossegue para os dons ministeriais, dados por Cristo para a edificação da igreja. Efésios 4, 11 e 12 diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Vamos analisar o verso 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. O texto começa dizendo: ele mesmo concedeu. Ele mesmo concedeu é para nós o verbo edoken, na língua original grega. E o que quer dizer mais cuidadosamente o edoken? Ele está ligado com a doação, é conceber por doação, ou seja, ele mesmo doou, aleluia. Ele mesmo doou uns para apóstolos, glória a Deus. Irmãos, nada do que nós recebemos foi comprado, nada do que nós recebemos foi pago, nada do que nós recebemos tem aí uma chancela humana de concepção. Ele mesmo doou, foi ele quem doou. Glória a Deus. E a ênfase é que ele é o doador desses dons. Aí o texto prossegue: uns para apóstolos, e essa palavra apóstolos é enviado ou testemunha em lugar de. Nós recebemos essa doação, e aí ele enumera 5 capacidades dessa doação, e aí nessas capacidades começa com o apóstolos, ou seja, aquele que tem uma autoridade para estabelecer liderança, porque foi enviado em nome de. Eu tenho uma frase para dizer aos irmãos, quero que vocês me compreendam: apóstolo bom é apóstolo morto. Meu Deus, pastor, como assim? Apóstolo bom é apóstolo morto. Mas por quê? Porque o apóstolo titular, nós tivemos 12. Paulo é o último dos apóstolos, com Paulo 13. Um dos discípulos, que é Judas, foi removido do apostolado. Matias foi eleito no lugar de Judas, mas não foi chamado de o apóstolo Matias. Então, a conjugação do apóstolo foi dada por Cristo para esses 12 homens de maneira exclusiva. Mas então, pastor, por que o texto está dizendo ele mesmo doou uns para apóstolo? Porque o apóstolo titular não existe mais, mas o apóstolo de ofício, Deus ainda concede apóstolos de ofício. Se nós olharmos para o apóstolo que nós temos na nossa igreja, e eu humildemente submeto esse pensamento aos irmãos, o apóstolo é aquele estabelecido para supervisionar, para cuidar, para estar com responsabilidade sobre. Nós temos um grande apóstolo, alguém que estabeleceu ministério, que tem servido por anos e anos e anos e provado sua capacidade de servir e de trabalhar, o pastor José Wellington Bezerra da Costa. O ministério do apostolado opera na vida daquele homem de Deus.
os conflitos que ele já foi capaz de resolver e solucionar, as pressões que este homem de Deus suporta e guarda e absorve e resolve até os dias de hoje. Se o ministério do apostolado não está operando nele, eu não sei o que é que está. Não dá para explicar. Há uma graça de Deus sobre o nosso pastor presidente que se assemelha ao ministério do apostolado. Eu submeto esse pensamento aos irmãos de maneira muito humilde, porque é o que o texto está dizendo, que o apóstolo tem essa capacidade, essa autoridade especial para liderar a igreja de Deus. Aí ele continua: outros para profetas. A palavra profetês, que é no original do grego, são aqueles que falam em nome de Deus. Nós não temos mais profetas titulares, mas nós temos o espírito de profecia, ou seja, o Espírito Santo ainda revela o futuro para algumas pessoas. Alguns servos e servas de Deus ainda recebem a revelação do futuro, e eles são chamados de estarem, eles recebem essa nomenclatura de estarem operando no espírito de profecia. E o espírito de profecia não é sujeito a homens. Eu não escolho o momento em que vou profetizar, mas o espírito de profecia, pelo poder que ele opera, na medida que ele opera, na graça que Deus opera, é concedido de maneira séria e severa, e ele aparece, ele surge, e ele conduz a igreja, orienta a igreja, prepara a igreja, exorta, consola, edifica a igreja, ainda nos dias de hoje. Ele deu outros para evangelistas, e esse texto outros para evangelistas seria eugandelistas, que é o grego, eugandelistas. Essa palavra especificamente, ela está lidando com aqueles que proclamam boas novas constantemente, aqueles que são testemunhas constantes. Há pessoas que Deus chamou para testemunhar as boas novas constantemente. Como assim, pastor? Há pessoas com uma facilidade de pregar o evangelho. Tem gente que recebeu de Deus um chamado para pregar o evangelho e não se assemelha a nenhuma outra pessoa. É diferente nele essa habilidade, nele esse talento, esse dom de simplesmente pregar o evangelho, com exemplos pequenos, com situações inusitadas, em lugares obsoletos, em lugares onde muita gente não pregaria, para pessoas para quem alguém não teria capacidade, habilidade, coragem, até mesmo a desenvoltura. Esses evangelistas receberam de Deus esse chamado para fazer esta obra. Mais adiante ele diz: e outros para pastores. E esta palavra, os pastores, diretamente poimenas, que é guardadores de rebanho. Oh, glória a Deus! Literalmente guardadores de rebanho, ou seja, uma classe específica que Deus separou com um talento para arrebanhar pessoas, para trazer pessoas para perto e para mantê-las a salvo de qualquer atividade do maligno. Deus chamou alguns para pastores. Ele chamou algumas pessoas com esse dom exclusivo. Pastor, todo mundo é pastor? Todo mundo tem este dom de arrebanhar pessoas? Não. Porque o texto deixa claro para nós, outros para pastores. Ele chamou uns para essa ocasião e outros para outra ocasião. Deus não chamou uma pessoa para 5 funções. Deus chamou uns para, outros para. Ou seja, nesses ministérios, cada um de nós está encaixado em uma premissa. Cada um de nós está matriculado em uma dessas classes de obreiros que Deus nos permitiu participar. E Ele recebe a glória por isso, porque foi Ele quem nos deu. E aí, o mestres, que na segunda etapa desse último texto, né? O mestre seria o didaskalos, que está ligado com os ensinadores, que são os didatas, são aqueles que didaticamente esmiuçam a palavra a um nível clássico, a um nível claro, a um nível minucioso, a um nível de entendimento, de compreensão de uma criança a um adulto. Estes didatas, ou estes professores, esses mestres também foram chamados por Deus. Esses
esses estudiosos que mergulham na Escritura, que escrevem textos, que escrevem documentos, tratados, para quem você faz uma pergunta e ele pelo Espírito Santo é capaz de recorrer às Escrituras e explanar as Escrituras. Estes mestres também nos são dados para o ministério. Ao explicar estes 5 ministérios, nós categorizamos todos eles como obreiros. São obreiros de Deus. Todos eles, cada um na sua função, são obreiros de Deus. São chamados pelo Senhor para executar a sua obra. Agora vamos analisar juntos o verso 12, porque o verso 12 nos dá a razão. O motivo, ele nos explica o porquê Deus separou estas 5 categorias de obreiros, de acordo com o que Paulo está nos instruindo. O que Deus tinha em mente, o que Deus estava pensando ao separar obreiros nessas categorias. O verso 12 diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O verso 12 trata de 3 motivos pelos quais Deus separou estes obreiros. O texto começa usando a palavra com vistas ao, no caso kataristomon, e essa palavra é olhando para, ou seja, Deus está levantando estes obreiros olhando para, ou enxergando essa questão. E qual que é a questão que Deus está enxergando? É o aperfeiçoamento dos santos. Deus não nos deu uns para obreiros, uns para essas categorias. Deus não deu essas pessoas, não doou essas pessoas para autopromoção. Deus não doou essas pessoas para que eles ganhem muito dinheiro com suas habilidades. Deus não deu essas pessoas, Ele mesmo deu uns para que eles fiquem famosos em suas redes sociais. Deus não deu uns para que eles pisoteiem sobre aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade. Deus não deu uns para que eles tratem outras pessoas de maneira desigual. Não, a primeira razão pela qual Deus deu uns é com vistas no aperfeiçoamento dos santos. Pastores, aperfeiçoem os santos. Mestres, aperfeiçoem os santos. Profetas, aperfeiçoem os santos. Doutores, aperfeiçoem os santos. Todo aquele que é apóstolo aperfeiçoa os santos. Todo aquele que é o evangelista aperfeiçoa os santos. Não tem nenhum outro motivo. E o segundo motivo, o texto diz que é para o desempenho, e a palavra desempenho é ergon diaconia, que é trabalho de serviço. Ergon é trabalho, diaconia é serviço. E para quê? Qual que é o segundo motivo? É desempenho de trabalho. Deus separou estes obreiros para que eles desempenhem trabalho, para que eles ajudem no serviço do reino, para que eles sirvam de verdade, para que eles se dediquem, se entreguem e façam o seu melhor diante da congregação aonde eles foram plantados. Por último, o texto termina para a edificação. E essa palavra oikodomen, edificação, é o mesmo termo usado para construção, ou seja, bloco sobre bloco. Se a gente vê a imagem dessa palavra, é alguém que está pondo tijolo sobre tijolo, alguém que está construindo literalmente uma coisa. Ou seja, primeiro ele chama para o aperfeiçoamento dos santos, depois para o desempenho do serviço e por último para a edificação, para a construção do corpo de Cristo. Todo aquele que foi chamado como obreiro precisa ter em vista estas capacidades pelas quais Deus lhe chamou e lhe concedeu o dom e o chamado. Agora, ao prestar atenção nisso, Paulo está enfatizando que os ministérios dados por Deus, no propósito claro, são o aperfeiçoamento, para o serviço, a edificação. Os dons ministeriais
são vistos como um instrumento para preparar cada membro da igreja para cumprir a sua função no corpo de Cristo, contribuindo para a unidade, maturidade da fé cristã. E a análise desse texto vai nos colocar diante de um dilema muito grande. Será que eu estou descoberto? Será que eu estou a preço? Será que eu estou ciente do meu chamado? Será que eu estou convicto do que é que Deus me chamou para fazer? E então, a dúvida ou a pergunta de diagnóstico ainda fica um pouco mais segura, no sentido de que, será que eu estou cumprindo o mandato que é aperfeiçoar os santos, trabalhar e servir, edificar o corpo de Cristo? Será que eu estou fazendo isso? Porque ao responder essas perguntas, este conceito dos 5 ministérios estão atribuindo as funções específicas para os membros e obreiros, pessoas selecionadas na igreja, para que Deus seja exclusivamente glorificado. A grande pergunta é: nós temos os ministérios na igreja, mas como é que Deus faz obreiros? Porque ao observar a minha e a sua carreira espiritual, há um ponto de partida quando nós entramos no Evangelho. E desse ponto de partida, da nossa entrada no Evangelho, alguém pode dizer: pastor, olha, eu sinceramente não fui chamado para nada, eu sou membro de banco. Irmãos, eu submeto a você um pensamento muito sério. Membro de banco é PVC, aço, esse pano bonito que fica aqui vermelho, uns plásticos, grampo, o pessoal põe grampo, põe nesses plásticos. Isso aí é membro de banco. Ao entrar no Evangelho, ao receber a salvação, nós somos automaticamente matriculados na escola de ministérios de Deus. Não existe crente sem dons espirituais, não existe crente sem operar nos 5 ministérios. Todos nós estamos em uma dessas categorias aqui, todos nós estamos sendo feitos por Deus obreiros, mas eu preciso olhar para mim mesmo e dizer: Senhor, eu quero me encontrar neste processo, eu quero saber em que estágio eu estou, eu quero reconhecer que o Senhor está trabalhando em mim para que eu seja um verdadeiro obreiro na tua casa. Dizer eu não sei, eu não posso, eu não tenho chamada, não é uma desculpa clara, porque ao entrar no Evangelho, o mesmo Espírito que batizou os apóstolos batizou você, aleluia. O mesmo Espírito que usou os apóstolos batizou a mim e me usa também. É a mesma graça, é a mesma operação, é a mesma atividade, é o mesmo fluir, é o mesmo fogo, é o mesmo Pentecostes. Ele não perdeu nenhuma grama de sua propulsão. É o mesmo poder que operava na igreja primitiva, é o poder que opera em nós aqui hoje. Oh, glória ao nome de Jesus. Nós podemos olhar para 5 exemplos de obreiros na Bíblia que se encaixam nesses 5 ministérios e receber a última lição, a lição clara, que é como é que Deus faz obreiros. Vamos lá. O primeiro obreiro seria o exemplo de apóstolo, o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso. Oh, glória a Deus. O primeiro exemplo é o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso. A chamada de Paulo acontece através de uma visão, acontece através de uma visão milagrosa. E o texto de Atos 9, versículos 3 ao 6, diz assim: e indo
No caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? Disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Paulo, para o chamado do apostolado, foi impressionado em uma visão. Ele não viu Jesus, ele viu uma luz muito forte, e ele caiu em terra e foi questionado. Esse breve diálogo que ele teve com o próprio Cristo foi o suficiente para converter a sua ideia, para converter o seu pensamento. E ele, que estava indo praticar o mal, foi transformado imediatamente pela revelação de Cristo para o seu chamado. As lutas e batalhas de Paulo são muitas. Ele enfrentou prisões, oposições, falsos irmãos, autoridades civis, tanto que ele escreve em 2 Coríntios 11, 23 a 28, são ministros de Cristo. Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com vara, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio, em nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Paulo foi experimentado pelo sofrimento e pela batalha. Paulo foi experimentado na classe, matriculado na classe de Deus e provado severamente. E eu quero sugerir a você que, além dessa provação, apesar dessa provação, a atuação de Paulo nos momentos significativos foram suas viagens à Ásia, à Europa, estabelecendo várias igrejas, pregando o evangelho de Deus, falando do reino de Deus, escrevendo teologia bíblica, traduzindo o entendimento judaísta para uma teologia cristã sólida, falando de Cristo, explicando pela graça de Deus. Eu vim dizer a você aqui que Paulo tem um componente especial para o seu ministério do apostolado. Qual é o complemento, pastor? É o sofrimento. Vamos para o segundo exemplo. Temos apóstolo como Paulo, agora vamos ao profeta. João, o apóstolo, é o nosso exemplo de profeta. Como assim, pastor? Apóstolo e profeta. Ele foi chamado apóstolo por Jesus Cristo, mas recebeu uma capacidade profética. A sua chamada como um dos 12 apóstolos foi durante o ministério de Jesus lá na Galileia, e nós lemos Mateus 4, 21 ao 22. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco, com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. Chamou-os, e eis que eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Tiago e João seguiram a Jesus imediatamente. Nesse chamado, glória a Deus, as lutas e batalhas que ele enfrentou foram perseguições terríveis, porque depois da morte e ressurreição de Cristo, estabelecimento da igreja, grande perseguição, nós observamos que ele foi o último dos apóstolos a ter sua vida, a falecer, a morrer. E ele foi o único que não morreu de nenhuma maneira, não foi assassinado, foi
torturado até a morte, o Senhor preservou sua vida até o fim, mas o seu sofrimento aconteceu na ilha de Patmos, onde ele foi abandonado para morrer, para ser deixado, para que sua vida acabasse ali, sozinho, com fome, em meio às feras. Porém Deus preparou para que neste momento de abandono, seu ministério profético se manifestasse. E olha o que Apocalipse 1 verso 9 diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. A atuação ministerial dele: receber esta visão, escrever as cartas à sua igreja favorita, a igreja que ele pastoreou por algum tempo, 1º, 2º e 3º João, e depois, estando em Patmos, escrever o tratado profético do Apocalipse, que guia e orienta a igreja de Deus até os dias de hoje, sobre as coisas do fim. João recebe o ministério profético, e há um segredo, há um complemento no ministério de João. Qual é o complemento, pastor? O sofrimento. Oh, aleluia. Paulo é o exemplo do apóstolo, João o exemplo do profeta. Evangelista, em 3º lugar, evangelista, nós vamos colocar Felipe. Felipe é o exemplo de evangelista. Ele foi escolhido como um dos 7 diáconos da igreja em Atos 5, 6, verso 5, o texto diz assim, Atos 6, verso 5, e este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Felipe está no grupo de 7 diáconos que são escolhidos para governar a parte administrativa da igreja, e todos esses diáconos tinham em comum que eles eram cheios de sabedoria, de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Felipe tem o ministério do evangelista, e ele enfrentou a perseguição dos cristãos. Depois do martírio de Estevão em Atos 7, a igreja foi perseguida de maneira absurda, e eles tiveram que se espalhar. Eu submeto aos irmãos que sempre que Deus faz um avivamento, nós levantamos um monumento. Como assim, pastor? Se Deus cura aqui, a gente vai achar que Deus só cura aqui, e a gente vai ali todo dia dizendo: Deus cura aqui, porque o Senhor curou aqui hoje, o Senhor tem que curar de novo. Faz a mesma coisa que o Senhor fez, faz de novo. Faz aqui, que nós estamos aqui do mesmo jeito que estava onde nós estamos aqui. Não, irmãos, Deus não é Deus de monumento, Deus é Deus de movimento, e o movimento de Deus é pelo Santo Espírito na pregação da sua palavra. Quando estes discípulos se ajuntaram em Jerusalém, em Atos 2, receberam o Espírito Santo, a igreja cresce em Jerusalém, cresce em Jerusalém, cresce em Jerusalém. O Espírito Santo disse: tem que se cumprir Atos 1 verso 8, olha, vocês receberão poder, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. O povo está lindo em Jerusalém, o povo está bonito em Jerusalém, mas o Espírito Santo começa a chamar: vamos para fora, vamos para fora, vamos para fora. Ninguém quer ir para fora. Então agora vem a perseguição, porque a perseguição serve como um ponto de redirecionamento para a vontade primária de Deus, que é que eles vão por todo mundo pregando o evangelho. E Filipe é o primeiro nesta perseguição que entendeu que não dava mais para ficar em Jerusalém. Eu tenho que sair daqui, porque o negócio apertou aqui, é para eu ir nessa direção. E ele vai para Samaria, ele entra em Samaria mesmo sobre a perseguição, e começa a pregar o evangelho naquela cidade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia.
Atos 8, verso 1 e 4, diz para nós assim: e também Saulo consentiu na sua morte. Fez-se naquele dia grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, salvo os apóstolos, e uns homens piedosos foram enterrar Estevão. Fizeram sobre ele grande pranto, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E quem estava no meio dessa dispersão? Felipe, o evangelista. É claro que Atos 8, verso 26 ao 40 diz: e o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi, e eis que o homem etíope, eunuco, meu mordomo de Candice, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração, e regressava assentado no seu carro Elia, o profeta Isaías. Deixa eu parar por aqui. Deus enviou Felipe como evangelista. Por que, pastor? Porque o eunuco, o negrão eunuco, foi em Jerusalém, e no templo de Jerusalém tinha muita segregação. Tinha o lado dos estrangeiros, tinha o lado das mulheres, tinha o lado dos pobres, tinha um lado dos mendigos, tinha um lado dos desdeixados, dos largados, e tinha um lado do povo fariseu, tinha um lado dos judeus originais, tinha um lado do povo com a pompa. E o eunuco foi a Jerusalém, mas não se encaixou. Tinha muito protocolo, tinha muita coisa. Ele está voltando da adoração, mas ele volta com um livro clássico, ele volta com Isaías, e o Espírito Santo manda Felipe, e o eunuco está descendo. Vai Felipe, vai o eunuco, se encontram no caminho, e o poder do Espírito Santo que estava sobre o diácono Felipe faz dele um evangelista para pregar o reino de Deus. Aleluia! Oh, glória ao nome de Jesus. Nós temos Paulo como nosso apóstolo, Pedro, o profeta da nossa escolha é João, o evangelista é Felipe. Mas deixa eu ir para o pastor, porque em quarto lugar ele deu uns para pastores, e o pastor é Pedro, Simão Pedro. A chamada de Pedro foi dada por Jesus para que ele fosse pescador de homens. O mais improvável daqueles discípulos receberia o chamado de pastor. O mais brabo, pastor. O mais violento, pastor. O que respondia na lata, pastor. O que sacava a faca, pastor. Aquele que brigava com um e com outro, pastor. Aquele que Jesus diz: para trás de mim, Satanás, pastor. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus chama você, o seu histórico não importa. Quando Deus chama você, seu passado não importa. Quando Deus chama você, o que disseram a teu respeito não importa. Aleluia! Oh, glória ao nome de Jesus. Mateus 4, verso 18 e 19 diz: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde a mim, pois eu vos farei pescadores de homens. Aleluia! Quando a gente olha para as batalhas enfrentadas por Pedro, são batalhas internas, são batalhas externas, mas uma das mais difíceis que ele enfrentou foi ter negado a Jesus, foi ter abandonado a Cristo. Porém ele foi restaurado por Cristo, ele foi perdoado por Cristo. E o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 e 16, o texto diz: depois de terem jantado, disse Jesus a Pedro: Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta meus cordeiros. E tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão se entristeceu por ele ter dito a terceira vez: amas-me? Disse-lhe ele: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas.
vez, Jesus estava dando um choque de realidade em Pedro, porque antes que o galo cantasse, ele negou 3 vezes, pois Jesus virou para ele e disse: espera aí, porque eu vou te perguntar 3 vezes se você me ama, e eu quero saber se você mudou de vida. E Pedro diz: eu te amo. Na verdade o texto original é: eu gosto de você, eu gosto do Senhor. Mas Jesus não queria esse negócio de eu gosto. Jesus queria ouvir Pedro dizendo: tu sabes que eu te amo, tu conhece meu coração. E depois que ele disse: tu sabes que eu te amo, Jesus diz: então apacenta minhas ovelhas, apacenta meu rebanho, seja pastor desse povo. Aleluia! Oh, glória a Deus. Atos 2, do verso 14 ao 41, acontece o milagre, porque Pedro, que estava numa situação, Pedro que estava tímido, Pedro que estava recatado, Pedro que ainda estava travado, Pedro que ainda sentia vergonhas do que tinha acontecido, vergonhas de Jesus ter chamado a atenção dele, vergonhas pela traição. Pedro sentia todo esse calor, esse negócio ruim dentro dele. No dia de Pentecostes, naquele dia maravilhoso, o texto diz que línguas repartidas como que de fogo caíram sobre todos eles. Eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar com ousadia, oh glória a Deus. E deles, aquele que era o mais improvável se levantou, saiu para fora e disse: varões, irmãos, o que vocês estão vendo aqui não é ninguém embriagado ou em mau comportamento. Vocês estão vendo aqui o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vocês estão vendo aqui o derramamento, o poder que foi prometido por Jesus Nazareno, varão aprovado. E esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dos mortos e o fez Cristo e Senhor. Importa que vocês sejam batizados para arrependimento e remissão dos pecados. Aleluia! Pedro recebeu autoridade pastoral, Pedro recebeu capacidade pastoral para arrebanhar uma multidão de mais de 3.000 almas. E quem recebe a glória é o Cristo glorificado, é o Cristo glorificado. Aleluia! Nós temos Paulo como apóstolo, nós temos João como profeta, nós temos Felipe como evangelista, nós temos Pedro como pastor. Mas deixa eu finalizar com mestre. Mestre é o nosso querido irmão Apolo, oh glória a Deus. Apolo recebe o seu chamado no caminho do Senhor. Em Atos 18, 24 e 25 diz o texto: e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras, e ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, e falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Oh, aleluia! Irmãos, na igreja de Deus tem de tudo. Na igreja de Deus não falta nada, não falta ninguém, não falta obreiro, porque é Ele quem deu. Ele deu uns, oh aleluia, foi Ele quem deu. Por se Ele deu, não falta ninguém. Se Ele deu, não falta nada. E o último que chega para completar essa galeria de gente capacitada para servir é o irmão Apolo. Ele é um obreiro aprovado na escritura, e ele enfrenta a dificuldade, ele enfrenta o desafio de se adaptar ao entendimento da presença e manifestação do Espírito Santo, porque ele estava cheio do conhecimento, ele estava cheio da habilidade catedrática. A Alexandria é o lugar onde a maior biblioteca do mundo antigo existia. Ele deve ter tido acesso a manuscritos que a gente nem conhece, ele deve ter lido coisas que nós jamais leremos, ele deve ter tido acesso a informações preciosas
poderosas, mas faltava sobre Apolo a manifestação do Espírito Santo. E aí que aparece Atos 18, 26, que ele começou a falar com ousadia, e Priscila e Áquila o ouviram e levaram consigo e lhe declararam a precisão do caminho de Deus. Oh, aleluia! Ele foi impactado por um casal que o trouxe para perto e despertaram nele o dom do Espírito Santo. E aquele que ensinava com letra, ensinava com habilidade, agora ensina cheio de poder, agora ensina cheio de graça, agora ensina cheio do Espírito Santo. Não só letra, não só habilidade, não só capacidade cognitiva, mas poder, 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 poder do Espírito Santo. Oh, aleluia! Eu falei desses homens de Deus, eu falei desses santos pregadores, desses santos obreiros, mas existe uma coisa que completa, existe uma coisa que analisa, existe uma coisa que assimila, ou que coloca todos eles no mesmo patamar. Qual é esta coisa, pastor? É o sofrimento. Todos eles foram esmagados, todos eles sofreram, todos eles foram amassados pelas dificuldades, pelos desafios, pelos problemas, pelas situações. E eu volto para responder a pergunta que norteia este sermão: como é que Deus faz obreiros, pastor? Deus faz obreiros amassando, Deus faz obreiros moldando, Deus faz obreiros torcendo, Deus faz obreiros através daquele esmagamento. Deus faz obreiros do mesmo jeito que a gente faz o azeite de oliva. Quando você compra uma azeitona, ela custa 50 centavos. Quando você compra uma azeitona na conserva, custa 5 a 7 reais. Mas quando você compra o azeite de oliva, é 45 reais. Qual que é a diferença? É que a azeitona foi amassada. Ela foi amassada, e quem é amassado ganha valor. Quem é amassado fica caro. Quem é amassado fica com preço alto. Eu vim pregar a você aqui essa noite. Como é que Deus faz obreiros? Deus permite que você seja amassado. Deus permite que você atravesse o vale. Deus permite que você sofra as aflições do evangelho. Deus permite que você seja caluniado, que alguém fale de você sem razão, que alguém te despreze, que alguém te bata, que alguém te apunhale pelas costas, que alguém machuque você, que alguém sirva de uma pedra de tropeço no seu caminho. Mas Deus não te deixa, Deus não te abandona, Deus não te larga, Deus não te solta, porque você não é meu obreiro, você não é obreiro de uma instituição, você é dele, você é dele. Foi Ele quem deu uns para obreiros, oh aleluia. Você pertence a Ele, e o seu chamado, a sua preparação, como é que Deus está te fazendo? Isso diz respeito ao sofrimento que você está enfrentando. E se você está aqui essa noite e você se identifica com essa palavra, eu quero que você se levante aí do seu lugar, por favor. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus, porque se você está atravessando esse esmagamento, esse sofrimento, em qualquer que seja a área da sua vida, é sinal que Ele te chamou, é sinal que Ele te chamou, é sinal que Ele te chamou, é sinal que Ele te chamou. E Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te soltar, Ele não vai te soltar, Ele não vai te soltar. Oh aleluia, oh aleluia, o Espírito Santo, Ele não vai te soltar, Ele não vai te soltar. Para que um carro seja aprovado, eu uso essa analogia com todo respeito, para que alguém coloque um selo de garantia nele, diz aprovado por 400 mil quilômetros, aprovado por 100 mil quilômetros, que seja, para que alguém coloque um selo nele, não é uma adivinhação. Ninguém adivinhou, ninguém, será que, coloca aí 250, tá bom, vamos, depois nós vemos se dá certo. Não, para que ele seja aprovado, para que ele receba um selo de aprovação, ele precisa ser testado, ele passa pelo teste de segurança. Alguém bate nele, alguém joga nele alguma coisa, ele passa pelo o teste de impacto,
o teste de sistema de retenção, ele passa pelo teste do sistema de desempenho. Ele deixa o carro ligado por 40 dias, enche o tanque, vê se vai vazar, vê se vai cair. Ele deixa o carro no gelo, deixa o carro no deserto, congela o carro, queima o carro, bate o carro, sobe o carro, desce o carro, amassa, conserta, e depois que ele passa pelo processo, ele foi esmagado, ele foi chacoalhado, ele foi desmontado várias vezes, ele foi colocado no lugar. Aí alguém chega com um selo, estampa: aprovado, 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 aprovado. Deus permite que você seja esmagado, Deus deixa alguém congelar você, Deus te põe no deserto, Deus te põe no fogo, Deus deixa você bater, Deus deixa alguém bater em você, Deus deixa alguém te desmontar, Ele te põe de novo junto, Ele te coloca no lugar, e Ele coloca em você o selo: aprovado, 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 aprovado. Como é que Deus faz obreiros, pastor? É pelo sofrimento. Mas não temas, porque nós não sofreremos sozinhos. Ele sofre com você, Ele está do seu lado enquanto você sofre, porque as momentâneas, a leve momentânea tribulação que nós sentimos não pode se comparar com o peso da glória que nos será revelada. Aleluia, 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 aleluia. Feche os seus olhos onde você está, por favor. Feche os seus olhos onde você está, por favor. Talvez você esteja encaixado nesta pregação de maneira muito categórica. Eu quero orar com você neste momento, porque por mais difícil que pareça esta circunstância, Deus está te fazendo um obreiro, um servo do reino. Ele está te encaixando nas lacunas que Ele precisa preencher no seu reino, para que você atue de maneira ativa e própria, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Senhor, nós recebemos a Tua palavra essa noite, e nós cremos que o Senhor está conosco neste lugar. Nós cremos que pelo Espírito Santo o Senhor fala ao nosso coração, que o Senhor está nos fazendo os seus obreiros. É o Senhor quem deu, o Senhor quem deu, o Senhor quem deu. Nós cremos que foi o Senhor quem deu. Oh, aleluia, oh, aleluia. E nós pedimos, ó Deus, nos ajuda a enfrentar este momento de sofrimento, de desafio. Nos ajuda a enfrentar essa situação adversa em nossa igreja, em nossa casa. Nos ajuda a enfrentar este problema lá na nossa empresa, no lugar onde nós trabalhamos. Nos ajuda a enfrentar este desafio, porque nós sabemos que o nosso serviço é para o crescimento do corpo, é para o aperfeiçoamento dos santos, é para o trabalho do ministério. Foi o Senhor quem nos chamou. Nós não correremos da chamada, nós não abandonaremos nosso posto, nós não nos acovardaremos da Tua palavra. Nós faremos o que o Senhor nos chamou para fazer, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus.